3 dicas muito práticas para vocês poderem optimizar os vossos textos para os motores de busca. É isso que eu vos vou dar neste vídeo. Eu vou-vos ensinar como é que vocês podem, de uma forma muito rápida e bastante simples, começar imediatamente a ter melhores resultados nas pesquisas do Google. Por isso, assistam até ao fim, não percam estas 3 dicas. Até já! Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Lifestyle Empresarial. Eu sou a Carolina e hoje vou falar-vos sobre optimização de conteúdos, especificamente estrutura de textos. Este vídeo faz parte de uma série na qual eu vos ensino a trabalhar com marketing digital, na qual eu vos explico por onde é que, na minha opinião, vocês devem começar. E, portanto, se vocês não estão a acompanhar esta série, eu recomendo que vocês vejam os vídeos anteriores. Se, por outro lado, vocês já me têm estado a acompanhar, então já estão preparados, penso eu, para ver este vídeo. Se, no entanto, tiverem alguma dúvida, tiverem perguntas, queiram colocar, algumas coisas que não ficaram muito claras, ou simplesmente sugestões, deixem aqui em baixo nos comentários. Ou, se preferirem, sigam-me no Instagram, podem-me mandar uma direct, eu respondo. E, além disso, eu no Instagram também vou dando dicas extra ao longo da semana sobre o tema que estamos a falar e sobre outros temas que estão relacionados com o lifestyle de um empresário e de uma empresária. Então vamos lá começar a falar de estrutura de textos. Porquê é que a estrutura dos textos é tão importante? Por uma razão muito básica, por causa do algoritmo. Se vocês não sabem o que é o algoritmo, vejam o primeiro vídeo da série, eu vou deixar aqui o link, ok? O algoritmo, como eu já falei antes, com base em determinados critérios, que também já falei em vídeos anteriores, vai definir uma determinada ordem de resultados que me é apresentada cada vez que eu faço uma pesquisa naquele motor de busca. E os motores de busca têm um objetivo primordial, que é garantir que os seus utilizadores permanecem fiéis àquele motor de busca. Ou seja, se eu faço uma pesquisa no Google, o Google quer garantir que a próxima pesquisa que a Carolina fizer, ela vai fazê-la naquele motor de busca. Portanto, vai usar o Google, não vai usar o Yahoo, ou vai usar o Yahoo na mesma, não vai usar o Bing, e por aí afora, ok? Substituam aqui o nome do motor de busca pelo motor de busca que vocês utilizam. E como é que o motor de busca consegue garantir que eu vou continuar a utilizá-lo a ele e não a um dos concorrentes? É muito simples. Ele vai entregar-me, de cada vez que eu faço uma pesquisa, resultados que sejam o mais relevantes possível para a minha pesquisa. E como é que o Google, por exemplo, vai perceber isso? Ele vai olhar para o vosso conteúdo e vai tentar perceber sobre o que é que o vosso conteúdo fala, sobre o que é que fala aquele texto. E como é que o motor de busca vai fazer isso? Ele basicamente vai tentar perceber, quando olha para o vosso texto, quão rapidamente é que ele consegue perceber sobre o que é que qual é o tema do vosso texto, se ele está ou não bem estruturado, se lhe parece um texto interessante de ler ou não. E quanto mais depressa ele conseguir identificar o tema do vosso texto, a estrutura do vosso texto, etc., melhor, não é? Mais autoridade e mais relevância esse texto vai ter e, portanto, ele vai ter um melhor ranking na minha pesquisa e o Google vai pensar, espera lá, eu gosto deste texto, eu percebo bem este texto, a Carolina vai de certeza gostar deste texto e vai perceber este texto. E então ele vai mostrar esse texto. E é por isso que a estrutura é tão importante, porque o Google vai naturalmente privilegiar um texto que tenha uma estrutura melhor contra um texto que tem uma má estrutura. Para vos dar um exemplo prático, imaginem que eu vos dou uma folha A4 cheia de texto, ok? E o texto vem todo Times New Roman, tamanho 12, não tem espaçamentos entre linhas, nada de especial, a única coisa que tem são os parágrafos. Vocês vão ter alguma dificuldade em ler aquele texto, sobretudo se o tiverem que ler rapidamente, por mais interessante que o conteúdo daquele texto seja. Porquê? Porque quando vocês olham para aquele texto, o vosso cérebro não consegue de forma imediata extrair informação nenhuma daquele texto. Não consegue perceber se existem
zonas do texto que são prioritárias, portanto que são mais importantes do que outras, não consegue extrair informação rapidamente. E os motores de busca fazem exatamente a mesma coisa. Então, quando nós estamos a falar de estrutura, nós estamos a falar de forma, qual é o formato do vosso texto? Qual é a aparência que ele deve ser? Como é que vocês o devem estruturar, organizar fisicamente? Aí vem logo a primeira dica. Usem subdivisões no vosso texto. Subdivisões são fundamentais. O que é que são as subdivisões? Usem títulos, usem subtítulos, seccionem o texto, usem bullet points ou listas numeradas. Isto é muito importante. Porquê? Porque tudo isto são formas de sintetização, não é? Do texto. Ou seja, permite-nos sintetizar a informação. Permite que quando o nosso cérebro olha para aquela folha, vê imediatamente um título, depois vê vários subtítulos, portanto, várias subdivisões do texto, percebe o que é que se fala em cada um ao longo do texto. Rapidamente eu consigo, nos primeiros segundos, perceber quais são os temas ou subtemas que são falados ao longo daquele texto. E depois as listagens. O Google gosta muito de listagens. Porquê? Porque uma listagem permite muito rapidamente olhar e extrair aquela informação. Então, a dica número 1 é esta. Subdividam o vosso texto, usem títulos, usem subtítulos, usem bolds ao longo do texto de uma forma, naturalmente, uma forma que faça sentido, não é? Usem imagens ao longo do vosso texto também, ok? Imagens que sejam relevantes para o vosso conteúdo. Um vídeo aqui sobre relevância, podem ver também desta série. Então, façam esta subdivisão de uma forma interessante para que seja mais apelativo à vossa audiência ler, e isso significa que o motor de busca também vai achar o vosso texto mais apelativo. Vamos então à segunda dica. E a segunda dica é, sem dúvida nenhuma, a pergunta que eu mais recebo relacionada com textos para a internet. Qual é a dimensão que um texto deve ter? Qual é a extensão? Qual é o número máximo de palavras? Quantas palavras deve ter? E todas essas variantes é aquilo que toda a gente quer normalmente saber. O que é compreensível porque é uma coisa muito mensurável e muito prática, não é? De nós balizarmos se estamos ou não a fazer um texto como deve ser. E então a minha segunda dica tem a ver com a extensão dos textos. Infelizmente, não existe um número perfeito. O número de palavras varia muito com base em diversos fatores. Por exemplo, se vocês estão a escrever um post para uma rede social, provavelmente o vosso texto vai ser mais curto. Se vocês estão a escrever um artigo para o vosso blog, o vosso texto pode ser mais comprido. Se vocês estão a escrever um artigo sobre um tema técnico e o vosso artigo é um artigo técnico, ele vai ter uma extensão diferente. Dependendo da vossa audiência, essa extensão será maior ou menor também. Então, efetivamente, não existe um número mágico. O que é pena, porque seria muito mais fácil para nós. Então, o que é que vocês devem ter em conta? Devem ter em conta a plataforma para a qual vocês estão a desenvolver aquele texto. Portanto, é para um site, é para um blog, para um site de revistas, é para uma rede social. Para que rede social? É simplesmente um post dentro de uma rede social ou é mais tipo um artigo dentro de uma rede social? Ou é um texto que acompanha um vídeo? Então, todas estas coisas vão influenciar grandemente a dimensão dos vossos textos. A vossa audiência também, nomeadamente a faixa etária da vossa audiência. Porquê? Imaginem que a vossa audiência é sobretudo composta por crianças ou adolescentes. O attention span de uma criança ou de um adolescente é muito pequena. Portanto, vocês, quando estão a escrever, o que vocês têm que fazer são pequenos snippets de informação, não é? Portanto, pequeninos textos de cada vez, que devem na mesma ter introdução e desenvolvimento e conclusão, certo? Mas são mais pequeninos. Se por outro lado a vossa audiência é uma audiência maioritariamente adulta, tem um attention span maior e, portanto, consegue estar mais tempo de roda de um artigo. E aí significa que o vosso texto pode e deve ser um bocadinho mais longo. Então, eu vou-vos dar, de qualquer forma, uma baliza para vocês não se sentirem defraudados com esta segunda dica, ok? Uma baliza para os vossos textos, para os vossos artigos de blogs,
sites, etc., deve andar mais ou menos os vossos textos entre as 700 e as 1400 palavras. E notem que isto lá está, é uma baliza. Se vocês estiverem entre estes números, normalmente vocês estão bem. Reparem que há artigos que têm 1800, 1900 palavras e são muito eficazes, têm muito sucesso. Mas isto depois depende, lá está, depende da audiência, depende do tema de que vocês estão a falar, etc. Ok? Então aqui é importante também vocês irem testando, irem percebendo que tipo de reação é que as pessoas têm a artigos de dimensões diferentes. Mas tenham atenção que mais importante do que a extensão do vosso texto é a estrutura do vosso texto e a relevância do vosso texto. Ok? Porquê? Porque se vocês tiverem um texto que é relevante para a vossa audiência e que está bem estruturado, portanto não é um texto pesado, não é um texto difícil de ler, vai ser um texto que a vossa audiência vai ler mesmo que ele seja um bocado mais extenso. Então tenham em atenção que a estrutura é mais importante do que a dimensão. Mas o vosso texto não deve ser também tão curto que vocês não consigam entregar nenhum conteúdo à vossa audiência, não é? Senão a vossa audiência deixa de lá ir. Nem deve ser também tão extenso que às tantas vocês estão a falar de 5 tópicos no mesmo texto. Não, foquem-se. Vocês estão a falar de um tópico, podem subdividi-lo, mas não o subdividam em 20 subtópicos, certo? Portanto, usem bom senso e vão testando e usem esta baliza então entre as 700 palavras, não menos do que isso, e as 1400 palavras são uma boa baliza. E com isto, dica 3. A dica 3 é muito, muito importante. É uma dica a que a maior parte das pessoas não dá muita importância porque se calhar também não conhece, mas se vocês já viram as dicas, os vídeos das palavras-chave, vou deixar aqui o link para o vídeo 1, vocês sabem o quão importante isto é. Então, a dica número 3 e mais importante deste vídeo é: usem as palavras-chave. Usem palavras-chave ao longo do vosso texto, usem a vossa palavra-chave principal e usem palavras-chave secundárias, variações ou variantes das vossas palavras-chave. Usem-nas ao longo do texto, no desenvolvimento, no parágrafo de introdução ao vosso texto, na conclusão do vosso texto. Usem-nas no título do vosso artigo, no link do vosso artigo, noutros links que vocês tenham ao longo do vosso artigo para outros artigos. Usem palavras-chave e à partida vocês não devem escolher as palavras-chave depois de escreverem o texto, não é? Vocês escolhem um tópico, nesse tópico vai estar a vossa palavra-chave ou até a vossa palavra-chave, se for uma palavra-chave de cauda longa, pode ser o título inclusivamente do vosso artigo. E depois o que vocês vão fazer é, vocês conhecem sinónimos, vocês conhecem outras palavras-chave que não são sinónimos, mas que estão relacionadas com aquela palavra-chave e vocês vão escrever o vosso texto à volta dessas palavras-chave. Isto é absolutamente fundamental porque são as palavras-chave que vão dizer ao Google qual é o tema do vosso texto e depois de dizer qual é o tema, dizer, ok, o meu tema é este e eu falo neste subtópico, neste subtópico, neste subtópico e aqui vocês vão usar então as palavras-chave secundárias. Estas 3 dicas vão-vos permitir terem textos que são muito mais facilmente encontrados ou identificados pelo Google, portanto vão permitir ao Google perceber sobre o que é que o vosso texto fala, perceber que ele tem uma estrutura interessante, portanto a Carolina vai gostar de ler este texto, então eu vou-lhe mostrar este texto nos resultados e a extensão do texto. Portanto, o texto tem uma dimensão que é simpática o suficiente para não ser maçuda para a Carolina, mas sobretudo eu percebo que tem uma extensão que não é demasiado curta para ser um texto que é inútil. Usem estas 3 dicas. É óbvio que existem outras coisas que nós podemos usar para optimizar os nossos textos, mas eu acho que estas 3 dicas são muito importantes, são dicas básicas e se vocês começarem a fazê-las, elas são fáceis de implementar, então se vocês começarem a fazê-las, vocês vão ver que muito rapidamente começam a ter melhores resultados. Era isto que eu tinha para partilhar convosco. No próximo vídeo vou-vos falar de nicho, a audiência, como é que se define, para que é que serve, o que é isto de nicho de mercado, o que é isto de target, audiência, público-alvo.
Vou-vos falar sobre isto, isto é muito, muito importante, por isso fiquem atentos. Até lá, pratiquem estas coisas e se aprenderam uma coisa que tenha sido ao longo deste vídeo, deem o vosso like, que esta plataforma fantástica vai considerar o número de likes e de partilhas do vídeo para considerar se ele é ou não relevante sobre este tema que eu estou a falar. E quanto mais relevante ele for, mais pessoas vão vê-lo e vão aprender sobre isto. Por isso, deixem o vosso like, aproveitem para partilhar o vídeo nas vossas redes sociais e com a vossa família, com os vossos amigos que têm empresas, que têm projetos. E basicamente é isto. Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Até ao próximo vídeo e até lá ponham em prática estas 3 dicas e divirtam-se.